Você já percebeu que em alguns dias o inchaço da endometriose parece desproporcional? Como se o abdômen ele tivesse vida própria. Eu sei o quanto isso te incomoda e sei também que muitas mulheres procuram alternativas naturais para aliviar esse desconforto no dia a dia. Eu sou a doutora Juliana Mato, ginecologista, e no consultório eu vejo de perto como a endometriose impacta não só a dor, mas também a sensação de peso, distensão abdominal e mal-estar. E existe um grupo de alimentos que sempre desperta muita curiosidade: os temperos e as especiarias. Mas será que eles realmente ajudam? Ou será que isso é só mais uma promessa sem base científica? Nesse vídeo eu vou te mostrar quais temperos têm as evidências mais interessantes quando falamos de inflamação e inchaço na endometriose. E o mais importante, como usar isso de forma segura, sem exageros e sem substituir o tratamento médico. E eu já te adianto uma coisa: tem um tempero muito comum que provavelmente você já tem em casa e que apareceu com efeito real em estudo clínico com mulheres. Vamos começar por um dos mais famosos: a cúrcuma, ou mais especificamente a curcumina, que é um dos compostos ativos mais estudados quando falamos de inflamação crônica. E aqui vale deixar uma coisa clara: não se trata apenas de uma ideia natural. A curcumina tem mecanismos bem descritos na ciência. Ela atua reduzindo citocinas inflamatórias, inibindo vias inflamatórias importantes como o NF-κ-beta e a COX-2. Em alguns estudos também aparece associada à redução da proliferação de células endometrióticas, ou seja, não é só fama, existe racional biológico por trás. Em modelos animais, em alguns estudos com mulheres, a curcumina ele aparece relacionada à redução da dor, do inchaço e até à diminuição de lesões em alguns contextos de suplementação combinada. Mas aqui entra um ponto importante: os resultados são promissores sim, só que ainda não existe definição clara da dose ideal em humanos para esse objetivo. Então, usar a cúrcuma na alimentação é uma estratégia segura. Já em suplementos em doses elevadas, precisam de orientação médica. Agora vem o tempero mais surpreendente desse vídeo, e quase ninguém imagina isso: é o alho. Sim, o nosso alho do dia a dia. Ele foi avaliado em ensaio clínico randomizado com mulheres de endometriose, e isso chama a atenção porque já estamos falando de estudo em humano. O principal composto ativo do alho, a alicina, tem ação anti-inflamatória, antioxidante e também pode participar da modulação de algumas vias hormonais. E o que esse estudo mostrou? As mulheres que receberam o extrato de alho apresentaram uma redução significativa da dor e dos sintomas. Em outras palavras, um tempero simples, comum e acessível apareceu com um efeito mensurável em pesquisa clínica. Isso não significa que o alho sozinho vá tratar a endometriose, mas significa que ele pode sim ser uma estratégia complementar interessante dentro de uma rotina anti-inflamatória. E na prática, incluir alho fresco na alimentação costuma ser algo seguro e fácil de manter. Outro nome que merece destaque é o gengibre. Ele também tem uma base científica consistente quando falamos de inflamação e desconforto. O gengibre ele atua em vias inflamatórias, tem efeito antioxidante e pode interferir em mecanismos relacionados à dor pélvica. As revisões e estudos pré-clínicos mais recentes sugerem que ele pode ajudar na redução da dor, do inchaço e até do desconforto intestinal, que muitas mulheres com endometriose conhecem muito bem. E aqui existe uma vantagem importante: o gengibre ele é muito versátil. Ele pode ser usado em chá, raspado em preparações, em sucos ou até no tempero da comida. Agora, existe um composto que costuma surpreender muitas pacientes quando eu explico isso no consultório: a vanila, presente na baunilha. Estudos com modelos animais, ela parece associada à redução de lesões, diminuição da inflamação, efeito antioxidante e inibição da proliferação celular. Ainda não temos ensaios clínicos em humanos para afirmar o mesmo com segurança, mas o mecanismo é interessante e mostra como compostos naturais ainda estão sendo estudados com bastante atenção. E realmente chama a atenção pensar que um sabor tão associado a preparações doces também possa ter um potencial anti-inflamatório. Além desses exemplos, vale a pena a gente falar dos flavonoides. Aqui entram os compostos como quercetina, resveratrol e outros polifenóis. Eles não são exatamente temperos isolados,
isolados, mas estão presentes em frutas, vegetais, ervas e especiarias usadas com frequência na nossa alimentação. E por que isso importa? Porque alguns estudos sugerem que esses compostos podem ajudar a reduzir a dor, modular vias relacionadas ao estrogênio e até diminuir a necessidade de alguns anti-inflamatórios em alguns contextos. A grande vantagem dos flavonoides é que eles fazem parte de um padrão alimentar naturalmente anti-inflamatório. E isso conversa muito bem com o que já sabemos sobre manejo nutricional da endometriose. Mas agora eu preciso te fazer um alerta importante. Quando falamos desses compostos, ainda existem limites na evidência científica. Boa parte dos estudos ainda é pré-clínica, ou seja, feita em laboratório ou em animais. Ainda não existe consenso sobre doses ideais para humanos em vários desses casos. E suplementos nunca devem ser vistos como substitutos do tratamento médico. Esse é um ponto fundamental. O que a gente observa hoje é que uma alimentação rica em temperos naturais, polifenóis e alimentos anti-inflamatórios está entre as estratégias mais promissoras como complemento no cuidado da endometriose. E isso pode fazer diferença especialmente no inchaço, na sensação de peso abdominal e no desconforto do dia a dia. Agora vem a parte prática. Como usar esses temperos na alimentação? A boa notícia é que em quantidades culinárias eles costumam ser seguros. A cúrcuma pode entrar no arroz, em sopas, ovos e em preparações quentes. E um detalhe interessante é combinar com pimenta do reino, porque isso pode melhorar a absorção. O gengibre ele pode ser usado em chás, caldos, refogados, sucos ou receitas mornas. O alho fresco pode fazer parte da rotina em preparações simples do dia a dia. E a baunilha natural pode aparecer em receitas caseiras mais leves. E além disso, vale investir em uma alimentação rica em vegetais, frutas, ervas e especiarias variadas, porque o efeito não depende de um único alimento milagroso, ele depende da consistência e esse é o ponto. Pequenas quantidades usadas com frequência costumam fazer mais diferença do que grandes doses esporádicas. E tem mais uma coisa que eu quero que você entenda. Os temperos podem ajudar com a inflamação e o inchaço, mas eles são apenas uma parte do cuidado. Existe um impacto da endometriose que muitas mulheres só percebem tarde demais, e ele vai muito além do desconforto abdominal. A forma como a doença evolui pode afetar diretamente a fertilidade, mesmo quando os sintomas parecem sob controle. E esse é um tema que você precisa entender com clareza. Por isso eu gravei um outro vídeo explicando como a endometriose ela pode interferir na fertilidade e quais sinais você não deve ignorar. Assista agora aqui no canal para continuar esse cuidado de forma mais completa. Até o próximo vídeo.